Comida, não filme. Aceitar a e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens esse poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, pelos vales vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Pronto, gente, só essa parte aí. O que eu preparei hoje é o Salmo 139. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler os primeiros versículos. Quem não tiver Bíblia e quiser acompanhar. 139, Isaac? O título dele, na minha Bíblia, é Onipresença e Onipotência de Deus. Aleluia. É o Salmo da Cidade. Senhor, peraí, vou esperar. É Salmos o quê? 139. Aí, ó. Ah, já tô. Amém? Amém. Bem. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Amém. Peraí. Melhorou. Então, o que eu preparei para falar é não o quanto a gente é tolo, assim, alguma coisa, mas o quanto a gente não conhece de Deus. Que eu estava vendo esses dias não, quando eu preparei essa palavra, eu estava olhando assim na internet e tal, aí eu caí uma página que falava mal de Deus. Assim, eu fico com raiva, mas eu respeito muito todas as pessoas tal, e estava vendo a minha fé sendo um pouco desrespeitada. Eu falei, Deus, por que eu que vou na igreja, não sei o quê, que é fé respeitada, o Senhor não manda o raio como o Senhor já fez, né? Em Gênesis, para quem já assistiu a série do José ontem, e para quem já leu Gênesis, os últimos capítulos, está falando do filho de Judá, que era mau diante dos olhos do Senhor, e o Senhor tacou um raio nele. Eu pensei, nossa, né, Deus, já que o Senhor fez isso lá, podia fazer aqui, não que eu desejasse o mal do meu irmão. Mas, né, Deus, pra quê? Por quê? Aí eu tinha que preparar essa palavra, eu não tinha preparado até quinta-feira, e caí estava lendo, caí no Salmo 139. Daí, o que chamou a atenção foi o versículo 6, que estava escrito assim, que o teu conhecimento é profundo demais para mim. Que algumas coisas que Deus faz ou permite que a gente mesmo não entende na nossa vida. Ou assim, por que o Senhor exaltou uma pessoa que é como Saul? Deus escolheu Saul na época que ele foi escolhido porque ele era uma pessoa alta. E depois Deus escolheu Davi porque ele era uma pessoa segundo o coração dele, íntegro e tal. Por que Deus assim avaliou as coisas de um jeito tão diferente? E por que aquela pergunta que Jó faz no livro dele, por que as pessoas más prosperam, as boas às vezes ficam, né, naquela? E deu, lendo esse salmo, e mais pra frente, aqui, peraí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Peraí que eu vou Aleluia. achar.
Então, que ele fala aqui, que no final ele conta com que Deus entra que ele vai à presença de Deus e lá ele acha as respostas. Mas ele não escreve aqui. Eu fiquei curioso. É uma coisa assim, uma busca, eu entendi, eu tenho no meu coração, que esse tipo de questionamento é uma busca de cada um, sabe? E os motivos, e como que a gente se revela para achar essas perguntas? Aqui está falando da onipotência de Deus, uma coisa física, mas assim, levando para o lado espiritual, que fala sobre o versículo 11, fala, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Que às vezes a gente desiste da caminhada, ou vai para o pecado mesmo, tipo, já que tudo é impune, né? Tanta coisa que a gente vê acontecendo, tantos pastores assim que se levantaram, que a gente sabe que não foi Deus que levantou algumas pessoas, né? Mas que se levantaram, estão aí fazendo, acontecendo, a gente fala, poxa, mas por que Deus permite que um homem assim seja levantado e tal? Deus fala que nem o pecado, essas coisas, pode encobrir a visão dele, porque ele conhece o nosso coração. A gente fala, já que eles estão descambando de vez, eu vou sair, vou me rebelar de vez, fazer o ruim e vou que vou. Não, esse não é o melhor caminho, porque tudo tem uma consequência. E um outro capítulo falando sobre isso que eu queria falar um pouquinho é o 25. Não precisa acompanhar se não quiser, mas se quiser é bom. É o 25, primeiro o 14, que fala assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E também, dentro desse capítulo, ainda, o 21. Guardam a sinceridade e a retidão por quanto esperam em ti. Então eu me perguntei, já que os segredos do Senhor é para os que eu temo, o que é temer a Deus? Então, primeiro, assim, temer, para mim, é respeito. Então eu falei, mas por que a gente tem que respeitar Deus? Ele deu livre-arbítrio pra gente, né? Aí, depois de muita reflexão, pensamento e tal, eu percebi, cara, por que eu respeito as pessoas que eu respeito? Por exemplo, o meu pai. Por que eu respeito ele? Porque eu tenho um grande amor por ele, pela minha mãe e tal. E porque ele fez muitas coisas por mim que é um pouco de interesse isso. Mas o amor que ele demonstrou, que ele demonstra por mim, faz com que eu respeite ainda mais a pessoa que ele é. E lendo mais pra frente, versículo 14, do 139, está escrito: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. E também o 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os seus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Isso, na minha mente, quer dizer, por que eu devo temer a Deus? Porque, poxa vida, ele criou um mundo. Tem um professor que lá na minha sala, a gente respeita muito ele, que ele é um cara muito inteligente, ele sabe de tudo e a gente respeita muito ele. E tem outros professores que não é que não sabem tanto, mas é que não demonstram tanto conhecimento e a gente não respeita tanto eles. Aí eu penso assim, agora eu entendi, porque imagina, ele estuda o mundo que Deus fez, ele estuda bastante e tal, ele fez coisas incríveis, é por isso que eu temo o Senhor. Poxa, eu não vou sair, sei lá,
eu não digo nem sair pecando de uma forma genérica, mas fazendo o que é injusto. Por que é injusto? E por que eu sou injusto? Porque Deus entregou o Filho dele para nos salvar. Então, por que eu, como cristão, vou fazer o que eu sei que é errado, o que eu tenho consciência do que não é bom para mim, se Deus ele fez uma coisa maravilhosa por mim? Se eu quero ter uma intimidade com Ele, eu vou pelo menos temer. E se eu temo, eu vou pelo menos respeitar o que Ele tem para mim. Aleluia. Não porque Ele pode fazer. Respeitar, quem respeita sabe muito bem. Poxa, quem tem um grau de respeito por uma pessoa que é superior a ela, fala, poxa, ela podia fazer tanta coisa por mim, mas escolheu fazer o bem. Com Deus não é a mesma coisa, mas é uma coisa parecida. Ele fez tanta coisa e não que a gente deva retribuir, porque ele não pede, nem precisa disso. Mas porque é o mínimo que a gente pode fazer por um Deus que fez tanta Aleluia. coisa pela gente. É verdade, Jesus. Só para terminar, eu vou ler mais alguns versículos. 18. Se contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, eu vou pular para o 23 e 24. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu tinha preparado Mateus 7,11 só para... Aleluia. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem quiser... Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-los também, porque essa é a lei dos profetas. Bom, esse versículo que eu queria acabar minha reflexão sobre a Bíblia com vocês. Grande oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está fumando?